E aí, galera, tudo certo? Começando mais um JLcast, hoje aqui comigo comandando esse podcast, Jéssica Maronese, e com esta mulher incrível, Bia Nóbrega. Bia, conta para nós quem é Bia Nóbrega. Bom dia, gente, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Eu sou a Bia Nóbrega. Antes de ser presidente do Instituto Livre Mercado, que é o que eu sou hoje, trabalho com a Secretaria Executiva da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Eu venho da base do movimento liberal, participei do SFL, vi o JL nascer e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre mulheres e liberalismo. Como tu falou, tu foi do Students for Liberty, né? Para quem não sabe, o que tu acha que o Students for Liberty te ajudou tanto profissionalmente quanto pessoalmente? Porque além do profissional, né? No que tu acha que o SFL contribuiu para ti? Nossa, o SFL ele mudou minha vida de uma certa maneira. Eu entrei no SFL no finalzinho de 2015, então eu fiquei 6 anos no SFL. Foi de 2015 até o início, até o final de 2020, basicamente, quando eu me tornei alumni. E o SFL ele me ajudou em todos os aspectos da vida, assim. Eu comecei lá no Rio Grande do Norte como uma coordenadora local, meio que dando murro em ponta de faca para falar de liberalismo no Nordeste, não era fácil. Mas o SFL, desde então, foi me dando base para conseguir enfrentar esses desafios de difundir a liberdade. Então, a gente começou lá e daí a gente levou o Rodrigo Saraiva Marinho para Mossoró em 2014. Calma. Eu entrei no SFL... Foi por aí. A gente levou o Rodrigo Saraiva Marinho. Depois a gente conseguiu começar a fazer evento e conseguiu ir adiante. É porque eu entrei no SFL no final da PL. Desculpa, gente. E depois, quando eu vim para Brasília, eu comecei como local, virei estadual, virei regional do SFL. Logo em seguida, cheguei até no final aí 2020 no Top Global. E o SFL ele me deu base para tudo, seja para capacidade de gerenciamento mesmo, de como que a gente gerencia evento, como que a gente difunde ideias, como que a gente organiza grupo de estudos, como que a gente faz isso de uma maneira prática, até habilidades que fazem toda a diferença no final das contas no mercado de trabalho mesmo. Eu, por exemplo, não sou formada e hoje, se eu tenho um bom lugar dentro do mercado de trabalho, e muito diz respeito às habilidades de liderança, às soft skills, a essa perspectiva que diz muito respeito também à liberdade, de como que a gente se torna protagonista dentro da sociedade para difundir boas ideias. Porque já dizia Mises, somente ideias são capazes de iluminar a escuridão, e é um pouco disso que o SFL me ensinou a fazer de uma maneira extremamente objetiva, com um apoio extremamente bem estruturado e que fez uma diferença gigantesca. Tanto que hoje, muito graças ao que eu comecei lá no SFL, eu consegui ver uma perspectiva profissional dentro da liberdade, de conseguir defender liberalismo nos corredores do Congresso e dialogar com a política de uma maneira bem objetiva também no dia a dia das pautas, em cada um dos projetos, e não somente em um sentido mais abstrato de defesa de ideias. Bia, tu falou que tu é do Rio Grande do Norte, né? Quando a gente começa a analisar o cenário político do Rio Grande do Norte, a gente vê que não é um estado nada liberal, né? Com as figuras políticas que se perpetuaram por lá. E, além do SFL, participou ou participa de algum outro grupo liberal? Nossa, porque eu passei por muitos grupos, né? Eu passei pelo IFL, passei... Enfim, meu pai também era do Instituto Liberal dos anos 90, então eu meio que cresci dentro do liberalismo. Mas a gente passa por vários, né? Eu acompanhei aqui o pessoal da época da Aliança pela Liberdade, acompanhei o IFL aqui em Brasília, hoje em dia a gente acompanha vários IFLs, passei pelo SFL, enfim, vários outros, porque tem os institutos menores que a gente vai acompanhando, que a gente vai ajudando, que a gente vai participando.
E de onde que surgiu a ideia de tu fazer a construção da frente parlamentar? Então, tem livros também. A frente parlamentar surgiu do seguinte. Quando eu entrei no Congresso em 2019 para representar o Livres, eu via que a gente tinha desafios reais sobre como dialogar liberalismo dentro do contexto político que realmente era aceito pelos parlamentares, pelos políticos de maneira geral, pelo ecossistema da política, vamos dizer assim. E via que a gente precisava ter um pragmatismo bem maior. Quando eu estava fazendo lobby, e aqui abrindo parênteses, eu gosto de falar lobby porque aqui no Brasil a gente tem lobby como algo extremamente estigmatizado, e um dos grandes objetivos que eu tenho na vida é ajudar a desestigmatizar a ideia de lobby de defesa de interesses, porque se tem algo que é liberal e que diz respeito a tudo que a gente defende, é o direito de que cada pessoa, de que cada grupo, da maneira que for, obviamente dentro de princípios e atendendo aquilo que é correto, possa defender os seus próprios interesses. Isso diz respeito à individualidade, isso diz respeito também à forma com que a gente coloca ideias, e lobby nada mais é do que defesa de interesses. Hoje a gente trata muito como trata também como relações governamentais, mas a ideia em si do lobby, ela é necessária, ela ajuda a fortalecer a política, ela ajuda a descentralizar o poder, assim por dizer, não de uma maneira, como é que eu posso dizer, absolutamente estrutural, mas de uma maneira de diálogo mesmo, de fortalecer a opinião da sociedade junto aos tomadores de decisão. Fechando os parênteses, justamente quando eu estava fazendo o lobby da Lei de Liberdade Econômica, eu me deparei com a estrutura das frentes parlamentares. E o que eu vi foi, aqui a gente tem um espaço que, se a gente tivesse uma frente pela liberdade, seria uma forma de eu conseguir dialogar da esquerda à direita no pauta a pauta. Costumo brincar que a gente faz, que nós, nosso trabalho, somos as gotinhas homeopáticas de liberdade todo dia no Congresso. Porque a gente via aqui que assim, se eu fico restrito dentro da minha bolha, eu estou falando para os meus. Eu estou falando para convertido de manhã, de tarde, de noite. E é óbvio que o poder de abrangência e de convencimento das ideias, quando a gente está dentro da nossa bolha e acha que só a nossa bolha é correta, que só os nossos motivos são válidos, a gente não vai conseguir convencer. A gente não vai conseguir justamente influenciar em uma escala muito maior. E fazendo o lobby da Lei de Liberdade Econômica, eu vi a estrutura das frentes parlamentares, vi ali o Gianluca, vi o Webel numa sala com 40, 50 deputados, que é mais do que a nossa bancada, sejamos realistas, ouvindo e se preocupando com aquilo que estava sendo defendido. E na época era muito literal, porque era literalmente a Lei de Liberdade Econômica. E isso realmente foi o que me motivou. Comecei a estudar a frente parlamentar, fiquei 2 anos estudando, fui me aperfeiçoar profissionalmente também para entender como é que isso funcionava. Aprendi na pele que frente parlamentar não se gerencia em gabinete. É impossível você ser um assessor parlamentar e gerenciar uma frente parlamentar de uma maneira bem feita e dedicada. Depois eu fui fazer consultoria, trabalhei no Ideias Radicais, e a gente foi vendo e eu fui amadurecendo a ideia. Chegou um momento em que, justamente, vivenciando os bastidores da política, eu vi que era o tempo já de fazer. E aqui coloque, o tempo foi mais de 1 ano e meio, 1 ano e tanto de trabalho, analisando o cenário, estudando frente parlamentar, estudando o modelo das frentes institucionalizadas, que começou com a frente do agro 15 anos atrás, para chegar no momento que foi no início do ano passado, meados de abril, e dizer, a gente precisa fazer a frente pela liberdade. Quando foi junho, já com tudo mais ou menos rascunhado, eu fui conversar com o Kim. Daí o Kim virou para mim e disse, Bia, por que você não toca a frente parlamentar pelo livre mercado? Foi um baita presente, assim por dizer, né, de a gente conseguir construir junto, porque uma frente, para surgir, ela precisa de 198 assinaturas. Desde o início da legislatura, a gente já tinha uma frente criada exatamente com esse objetivo, que era a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, que o Kim tinha criado.
e com parlamentares que queriam que ela existisse, já tinha 198 assinaturas, já estava protocolada, então o nosso trabalho foi realmente de construir o Instituto Livre Mercado, de formar a equipe para fazer a Secretaria Executiva da Frente, que daí a gente faz toda a parte de bastidor, então assim, a parte de análise das matérias, a parte de monitoramento, a gente é meio que liderança partidária, gabinete de consultoria juntos, é algo bastante complexo e por isso que eu digo que, por exemplo, foi difícil aprender que frente não dá para gerenciar sendo uma pessoa, um único assessor no gabinete. Bia, em poucas palavras, para quem ainda não sabe, o que é a Frente de Livre Mercado? A Frente de Livre Mercado ela é a frente parlamentar que basicamente defende as ideias de liberdade econômica e liberdade de mercado, livre iniciativa. O que a gente faz todo dia, a gente tem um tripé de processos. A gente faz a parte técnica da frente, então a gente entrega pauta comentada com todos os projetos que estão tramitando naquela semana no Congresso e dizem respeito à liberdade econômica de alguma forma. A gente faz notas técnicas dos projetos prioritários. A gente também faz uma parte de engajamento dos próprios parlamentares, então a gente faz eventos, a gente está no dia a dia com eles. E a gente tem uma parte de comunicação também, que muito diz respeito tanto à forma com que eles estão comunicando, como que a gente está comunicando para a sociedade, como que a gente está comunicando para os formadores de opinião, para que dessa maneira, juntando o nosso trabalho como instituto e bastidor disso, e o trabalho dos parlamentares lá no front da defesa dessas ideias de liberdade econômica e lá no Congresso, a gente faz o trabalho da frente parlamentar para que ela funcione e a gente consiga começar a mudar a cultura muito mais corporativista que a gente tem hoje dentro do Congresso. Tu acha que quais são os maiores desafios que vocês enfrentam no Congresso? Os maiores desafios, de maneira geral, a gente tem uma estrutura no Brasil que poucas pessoas conhecem de como que as decisões são tomadas. Então, eu tenho uma estrutura que foi historicamente feita em cima do corporativismo. E, de novo, eu nem critico necessariamente o fato de que os setores se organizaram para ir se defender no Congresso. Que é óbvio que a gente tem aí interesses que divergem o tempo inteiro. E nisso, a gente acabou criando um ambiente muito tóxico, onde cada um quer resolver o seu, e tudo bem, mas que muitas vezes o individual de cada um não conversa com o ambiente de negócios como um todo. Só que todo mundo se acostumou a ir resolver o seu problema. Então, a gente tem um desafio muito clássico do corporativismo, que não é novidade para ninguém, é o maior desafio, e hoje, da forma com que as decisões são tomadas no Brasil, as corporações, os setores, eles se fortaleceram e eles têm bancadas muito próprias, e a gente tem esse trabalho, e é um desafio, muitas vezes, de conseguir dialogar com todos para conseguir construir uma solução que também seja boa para todos e não somente para um, não seja somente mais um incentivo, mais um benefício setorial, para que a gente comece a construir uma solução que mude, de fato, a política do país. A gente tem um desafio cultural do Congresso, porque se a gente imaginar que existem 20 mil projetos, é mais ou menos isso, se juntar as duas casas é bem mais, tramitando, a grande maioria vem justamente dessa cultura de esquerda, de paternalismo estatal, de defesa corporativista, de incentivo, de benefícios, tudo contra aquilo que a gente defende. Então, a gente tem esse desafio de mudança da cultura e hoje a gente tem uma energia que é muito mais desperdiçada em ser goleiro do que, por exemplo, ser atacante e propor. E, obviamente, tem o desafio da composição do Congresso e da forma com que a política no Brasil é feita, mas eu acho que esse desafio ele é possível de ser mudado, que foi muito do que a gente viu na frente parlamentar. Com o pragmatismo, a gente consegue dialogar com a maioria dos representantes, a gente consegue mostrar que muitas vezes a ideia que um deputado de esquerda defende como defesa do trabalhador, do desenvolvimento econômico, é a mesma ideia, mudando as palavras, que o deputado de direita defende como liberdade de mercado. Então, a gente consegue mostrar, olha, a realidade que vocês defendem é exatamente a mesma e a gente consegue entrar num consenso. Então, vamos fazer. E como muitos
querendo ou não, são políticos, e ninguém está ali pelos seus belos olhos ou porque ganhou na loteria e ganhou uma cadeira. Todo mundo tem trabalho, tem uma história e sabe por que está ali. A gente consegue construir. Não é fácil, é um baita desafio no dia a dia, é um trabalho bastante de formiguinha, mas é algo que tem se mostrado cada vez mais viável e muitas, dependendo das pautas, principalmente aquelas pautas mais importantes, a gente vai conseguindo ali fazer uma construção. Bia, existem vários projetos que tramitam lá dentro do Congresso e a gente não tem nem noção aqui fora de muita coisa que está circulando, mas tem algum projeto que vocês estão analisando ou já analisaram que não entrou ainda em discussão ampla, mas que afetaria positivamente a liberdade? Tem vários projetos que fazem isso, é porque assim, a gente tem uma mania, assim por dizer, de olhar grandes reformas como se fossem o único caminho para a mudança do Brasil num sentido de mais liberdade. E, na verdade, não é isso. A maioria das pessoas não tem ideia que, por exemplo, mais de 90% do que tramita no Congresso termina nas comissões. O que vai para o plenário é muito pouco. E a questão de como se a pauta de plenário se faz, que normalmente é o que o público acompanha, é o que os jornais se interessam, ela tem todo um... Como é que eu posso dizer? Um trâmite próprio. Ela depende do interesse do presidente, ela depende da forma com que os líderes vão colocar. E nas comissões, que é onde a maioria dos projetos termina, as pessoas não têm nem ideia dos benefícios e do que vai acontecer ali do pequeno e que tem grandes impactos. A gente tem hoje vários projetos que impactam liberdade, porque se a gente pensa em liberdade, hoje na frente a gente tentou dividir isso em 5 diretrizes. Só para eu explicar, é porque realmente vou explicar um pouquinho de uma maneira mais extensa para que a gente consiga chegar em quais são os projetos que estão tramitando. Então, se eu penso em atração de investimentos, eu tenho vários projetos importantes no Congresso e a maioria diz respeito à infraestrutura. Quando que liberal para pensar em infraestrutura? Sendo que todos esses projetos, por exemplo, debentures de infra, eu estou trazendo dinheiro privado para investir em infraestrutura, para mostrar que sim, sem o Estado eu tenho muita gente para construir estrada e poucas pessoas têm noção da importância desse projeto. Eu tenho um marco de concessões e PPPs que é justamente eu consigo fazer parcerias do público com o privado e entregar para a iniciativa privada cada vez mais daquilo que o Estado não precisa fazer. Eu tenho um marco do setor elétrico que vai me dar direito, como consumidor, de escolher qual é a energia que eu estou consumindo. E hoje são só as grandes indústrias que têm esse tipo de liberdade. E a gente tenta passar hoje o marco do setor elétrico que permite que o consumidor, que hoje a gente chama justamente de consumidor cativo, possa se tornar um consumidor do mercado livre de energia. Que é eu dizer, ok, eu acredito que a energia solar é o melhor e eu quero estimular esse mercado. Eu vou escolher que a minha energia vai vir do produtor de energia solar. E nisso a gente começa a tanto fomentar novas formas de energia na matriz energética brasileira, como também melhorar essa questão de liberdade de consumo mesmo. Quando eu penso ainda em atração de investimentos, a gente tem uma questão logística brasileira. A gente poderia quase ter ficado sem Black Friday, com problemas gigantescos de consumo no Natal, se os caminhoneiros tivessem parado. Daí a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha para conseguir mostrar, olha, não adianta vocês estarem brigando com a paridade internacional de preços, porque ela não é o problema. Eu tenho problemas muito maiores que são políticos, causados pelo Estado. Eu tenho um problema de pautas até legítimas que eles reclamam, como a questão da aposentadoria dos caminhoneiros, que eles não têm o mesmo direito que todos os autônomos do Brasil de ir lá, emitir sua guia mensal e fazer. É um problema burocrático. Então, querendo ou não, também diz respeito à liberdade. E, ao mesmo tempo, se eu não entendo essa realidade deles,
acho que é só ali os caminhoneiros, mas eles têm um impacto, eles são o 6º, se eu não me engano, insumo mais encadeável do Brasil, a logística rodoviária. Então, eles são 1% do PIB que conseguem atingir mais do que 30%, e a gente poderia ter tido problemas gigantescos de inflação de preços de gasolina, como a gente viu na última greve de caminhoneiros. Saindo da questão de atração de infraestrutura, na questão de atração de investimentos em infraestrutura, eu tenho uma parte que, tratando de UJL, é super importante, e acho que até para mim também, porque eu venho trabalhando liderança nas escolas desde 2017, que é o futuro do mercado de trabalho. A gente tem no Brasil, e isso é uma discussão que a gente tem fomentado cada vez mais dentro do Congresso, uma realidade educacional que não diz respeito a nada do que o mercado de trabalho espera. A gente tem uma produtividade que está extremamente estagnada. A gente precisa de 4 brasileiros para fazer o que um americano faz. Não faz sentido. As pessoas são igualmente capazes. Obviamente, então eu preciso mudar a forma com que eu estou ensinando essas pessoas a trabalharem, a se inserir no mercado de trabalho, a ter uma educação que faça que elas sejam produtivas, que elas entendam o valor da alocação e também entendam o valor de gerar valor e gerar riqueza. Porque a gente sabe que o caminho para resolver pobreza não é dividindo, e sim gerando mais riqueza. E nisso a gente tem aí alguns desafios. A gente tem uma necessidade expressa de mudança na forma com que o ensino superior é dado. Não faz sentido nenhum na nossa vida a gente ter o mesmo modelo educacional de ensino superior que os nossos avós tiveram. A gente está na era da informação. Se eu pego os principais relatórios de futuro do mercado de trabalho, eu mostro por A mais B que as habilidades mais complexas de se desenvolver em relação à programação muitas vezes são ensinadas em 90 dias, 80, 90 dias. Faz sentido, então, eu estar prendendo um profissional por 2, 3, 5, 10 anos numa universidade, dependendo do tempo que vai a enrolação? É óbvio que eu estou desperdiçando recurso, eu estou desperdiçando recurso de tempo, eu estou desperdiçando recurso de dinheiro, eu estou dificultando a criação de sistemas, até mesmo em que eu pego uma pessoa de baixa renda e quero conseguir fomentar ela para ela se tornar independente. Eu tenho um problema de que hoje no Brasil a gente tem uma legislação de tempo mínimo de faculdade. Faz sentido, na era da informação, eu ter um tempo mínimo de faculdade, que é o mesmo tempo mínimo que os nossos avós que tinham que consultar a enciclopédia Barça? Não faz. Hoje eu entro no Google na hora da sala e eu entrego a mesma pesquisa que meus avós demoravam 2, 3, 4, 5, 10 dias para fazer ou mais. As dúvidas que eu tenho com o professor, eu tiro no WhatsApp ou eu encontro 10 vídeos do mesmo jeito com diferentes professores para me dar diferentes visões e ensinar. E, ao mesmo tempo, eu pego isso e eu não estou... Daí você diz, Bia, ok, a gente tem esse problema no ensino superior, mas eu não ensinei o meu jovem a estudar e se tornar produtivo. Pois é, eu tenho esse problema na educação básica também. Eu não estou formando as minhas crianças para terem valores e até mesmo habilidades para chegarem ao mercado de trabalho e decidirem, ok, eu quero ir para a academia, eu quero ir para a faculdade, ou eu quero trabalhar e quero ganhar experiência de vida. A gente não faz nada disso hoje a nível de educação e tudo isso precisa ser discutido como política pública. Ontem eu ontem eu discursei no plenário exatamente sobre isso. A gente não está educando ninguém a empreender, a gente não está fomentando a educação de uma maneira com que a gente esteja dialogando com as habilidades necessárias. Eu não ensino minhas crianças a se comunicarem, eu não ensino as pessoas a trabalharem em grupo, eu não ensino princípios como ética, como transparência, eu não ensino a capacidade de enfrentar problemas. No Brasil, a gente romantizou o empreendedorismo e a gente acha que o grande empreendedor é aquele que conseguiu fazer um negócio que deu muito certo. Sendo que quando a gente vai para o resto do mundo, e quando a gente, na verdade, não só no resto do mundo, no Brasil mesmo, porque é a vida real, a gente não ensinou, a gente está deixando de ensinar as pessoas a fracassarem
E a gente deixou de ver o fracasso como fator determinante para o sucesso. Eu vejo muito isso que tu fala no meu curso, porque eu me formei em medicina veterinária há pouco tempo. E o problema do meu curso é que era um turno integral, aí tu não tinha como trabalhar as áreas da saúde, de modo geral, elas são integrais, daí perguntar, porque tem pessoas de renda alta, porque se tu for de renda baixa, não importa se tu vai cursar numa federal, tu não consegue cursar, porque tu não tem tempo hábil para trabalhar, sabe? E não tem o que fazer, porque eles botam 2 cadeiras de manhã e uma no meio da tarde. Qual empregador vai te contratar? Então, a instituição, ela te prejudica em N formas, né? Primeiro, ela te faz ficar lá 5 anos e ela te faz ficar lá 5 anos sem conseguir trabalhar, porque tu ainda tem que ficar numa carga horária muito louca, que ele, se fosse tipo um turno só, falta organização e tal, tu não consegue puxar a cadeira também. Então, tu não é proibido de se formar antes, tu pode fazer aquele limite máximo. Então, são vários problemas que tem. Sim, não, e daí você pensa, porque, por exemplo, eu tenho hoje desafios, e eu passei por federal, enfim, que são muito críticos. Eu não tenho um sistema similar ao americano de endowments, onde eu permito que as pessoas, que a sociedade, que a iniciativa privada invista nas faculdades. Ensino superior é algo que interessa ao setor produtivo. Não faz sentido eu não querer que a iniciativa privada e criar uma burocracia gigantesca em cima disso invista na formação de profissionais que ela vai contratar. Eu não preciso estar colocando tanto dinheiro público da maneira com que a gente coloca, porque hoje o problema da educação no Brasil não é por ser percentual do PIB investido. A gente investe mais do que a média da OCDE. O maior problema da educação brasileira é que não há gestão de recursos e a gente gasta demais com o ensino superior, sendo que o ensino superior ele deveria ter uma gestão muito conectada com o mercado de trabalho, com o que existe de disponibilidade até mesmo de recursos externos ao Estado para ser investido. Porque a partir do momento em que, por exemplo, eu libero endowments e eu libero a formação ágil, eu consigo maximizar o uso desses recursos. Porque eu consigo que as universidades melhorem de qualidade a partir da atração de investimentos. Eu consigo que uma Intel, eu consigo que uma Microsoft, isso a gente já cansou de ter exemplos no Brasil inteiro sobre laboratórios que tentaram colocar e não conseguiram por causa da burocracia. Melhorem a qualidade dos laboratórios, isso vale a mesma coisa para cursos de saúde, a gente sabe, eu fiquei 5 anos quase em nutrição, não me formei por causa, basicamente, porque eu engravidei e fui criar minha filha. E a gente sabe que a gente tem desafios que as universidades não querem dialogar e que o sistema é muito conveniente para quem está lá. Para os professores é cômodo dizer, a grade é integral, então dane-se os alunos. E não todos os professores, tá, gente? Isso aqui nunca é generalizando, mas é do sistema. A gente sabe que é, no final das contas. Para a universidade que veio dessa estrutura, são 5 anos que muitas vezes, até trazendo um pouquinho para o lado mais ideológico, de certa forma, são 5 anos que eu deixo o aluno que deveria estar ali se preocupando em se formar profissional, exposto a todo o ecossistema estudantil, de problematização, de não sei o quê, e que depois ele vai se deparar com uma realidade que não dialoga com ele por motivos muito mais práticos e reais do que aqueles que foi ensinado na universidade, mas como ele ensinou a ser vitimizado da forma com que o movimento estudantil é feito, da forma com que as pessoas que muitas vezes estão ali acomodadas naquele ecossistema e disseram que ele seria uma vítima do mundo lá fora, e diz, aquelas pessoas estavam certas, sendo que não tem nada a ver. Essas pessoas, muitas vezes, e a forma com que o sistema está montado, é errado. A gente precisa mudar o ensino superior brasileiro para que a gente consiga, justamente, fazer profissionais mais produtivos. Se eu mostro para um jovem que ele consegue, sim, agilizar a formação dele, quem não quer entrar numa universidade e dizer, ok, eu vou dar meu sangue aqui, durante 1, 2, 3 anos, eu vou ser o profissional que eu quero ser, eu vou para o mercado de trabalho, vou ganhar a minha vida e vou fazer minha carreira. Eu não vou ficar aqui 5 anos dependendo, vai ter essa cadeira esse semestre, poxa, eu não posso puxar se não tiver, vou ter que fazer no outro. Bateu com a outra cadeira, não deu certo. Nossa, essa daqui vai ficar para o outro. Quem não passou isso em universidade pública? Teve greve.
Ah, então tá, eu vou ter que esperar vocês resolverem a vida profissional de vocês para ver se um dia eu vou ter a minha. E assim, lição básica de Adam Smith. Não é na base da benevolência das outras pessoas e nem mesmo das nossas próprias que a gente tem que esperar ter o nosso jantar na mesa. A gente tem que ir e trabalhar e fazer com que as coisas aconteçam e permitir com que o interesse da iniciativa privada, a partir de fundos patrimoniais, a partir da necessidade de profissionais bem formados, façam com que o nosso ensino superior melhore. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que ser prático, a gente tem que ter um sistema que dialogue e que entregue pessoas que gerem valor para quem quer investir nelas. E na pandemia ainda foi pior, né? Do tipo, eu teve colegas meus de instituições privadas que estavam em semestres mais tardes do que o meu, e eles se formaram primeiro, porque eu consegui fazer minhas últimas cadeiras práticas agora em agosto. Sim. Então, tipo, não tinha nem previsão de se formar. Não, e é muito isso, assim. E futuro do mercado de trabalho diz respeito também à CLT, por exemplo. Uma das coisas que a gente mais faz no Congresso é um trabalho de goleiro gigantesco em relação às novas modalidades de trabalho que tiraram milhões de pessoas do desemprego no meio da pandemia, como os próprios aplicativos, e a esquerda insiste por A mais B que tem que seletizar, sendo que não entende a economia básica de que se eu seletizo e imponho os custos desses funcionários às plataformas, eu inviabilizo as plataformas. E as plataformas, elas não vão ficar aqui esperando falir. Elas sabem que o modelo de negócio não é viável, elas vão fechar as portinhas, dizer tchau, 1 milhão de pessoas na rua, boa sorte aí. E tá certo, não tá errado. Assim, se eu tenho um modelo de negócios que não é viável, ele naturalmente vai à falência. Se eu tenho um modelo de negócio que não é viável, eu tenho que fechar para eu conseguir ir para lugares que permitam com que eu faça esse modelo de negócios, ou eu vou ter que resolver fazer outra coisa. E assim, um dos grandes problemas da política brasileira é que poucas pessoas conseguem ver os 360 graus em torno de uma medida. Poucas pessoas conseguem entender, por exemplo, uma coisa que a gente está vivendo e que quase ninguém relaciona. A gente está com uma crise hídrica. Ninguém imaginou que ninguém imagina assim de cara, a crise hídrica está me causando um problema de logística. Por quê? Porque eu tive que aumentar a vazão das hidrelétricas e isso diminuiu o nível dos rios e em alguns lugares do Brasil nem os cascos mais leves estão conseguindo escoar grão. Isso impacta o agro, impacta várias outras coisas. Impacta como que eu estou subindo comida para o norte, que não tem rodovias por falha estatal. A gente tem muito problema aqui, e assim, quando a gente fala, ok, você está querendo seletizar porque você acredita em algo ditatorial, varguista, fascista, né? Porque no final das contas a CLT é isso. E não está olhando que o mundo modernizou, que a gente tem plataformas que evitou com que pelo menos mais 1 milhão de pessoas, que na verdade no Brasil hoje em dia, se a gente juntar todas as plataformas, é mais do que isso, passassem fome, e você acha que só por causa da sua ideia você que está certo. E não consegue olhar o impacto. Bia, tu enfrentou em algum momento da tua carreira dentro do Congresso algum desrespeito ou algo mais tenso em relação por ser mulher neste ambiente? Porque a gente sabe que sempre existe esse preconceito, né? Olha, dizer que não há um nível de preconceito é mentira. Mas eu sou muito do time, tudo depende da forma com que você enfrenta. É óbvio que sempre vão te questionar, você é mulher, você é jovem, você é isso. Eu já escutei algumas vezes, até quando eu precisei de emprego mesmo. Você tem uma vida social complexa demais, porque eu sou mãe, e sou mãe solo, jovem mulher, que estava tentando ganhar e assim crescer profissionalmente, resolver a minha vida. E, obviamente, a gente vive num ambiente extremamente masculino na política. Mas eu não acho que, por exemplo, pegar isso e transformar em um problema vai me ajudar em algo. Eu realmente não acho. Existem muitos homens extremamente respeitosos. Existem aqueles que, por mais que venham de culturas e até mesmo muitas vezes tenham uma postura mais machista, vamos colocar aqui, assim,
Se você sabe se portar e dialogar diante deles, eles vão te respeitar. Depende também da forma com que você se coloca. Porque, assim, se eu tenho noção de quem eu sou e do que eu estou disposta ou não a fazer, a gente vai aprendendo, assim, a passar... Eu costumo dizer que é aprender a passar pelo inferno sorrindo e sem se queimar. Então, existe. Nem tudo é problema. Existem alguns momentos que são, mas eu não acho que isso muda a minha carreira ou a minha capacidade como profissional a partir do momento em que eu entendo que, ok, vão existir momentos ruins, existe gente, aqui com perdão da palavra, babaca em todos os lugares, e o que depende é muito mais do trabalho que a gente está fazendo, da ideia que a gente está defendendo e da forma com que a gente lida com esses momentos do que necessariamente com as pessoas, porque, assim, é aquilo que a gente vai aprendendo cada vez mais na vida. Eu controlo o que diz respeito a mim, às minhas reações, às minhas vontades e às minhas intenções. Eu não controlo nada do que diz respeito aos outros. E, de maneira geral, não interfere no que a gente cresceu. Basta ver o que a frente cresceu nesse último ano. Enquanto o JL, a gente tem uma certa dificuldade de, primeiro, por ser um grupo novo, né, de ser aceito no meio liberal, porque é uma proposta diferente do que os liberais estão acostumados e a gente leva de uma maneira também diferente. Claro, com os nossos erros e acertos, porque todo grupo vai ter, nenhum é perfeito. Mas como tu acha que é a melhor forma de comunicar para impactar essas pessoas a respeito de temas de liberdade? Como que tu acha que é a melhor forma da gente se posicionar? Em relação ao movimento liberal ou em relação ao universo, assim, ao mundo estudantil? De modo geral. Porque às vezes a gente chega numa pessoa que, por exemplo, ela não é liberal, mas ela também não é nenhuma das outras coisas, sabe? E que ela poderia flertar com ideias liberais e, às vezes, pela forma que ela recebe a ideia do liberalismo, ela acaba por sair e ir para outro lugar e não... Tá. Movimento estudantil, como alguém que... Eu fundei meu primeiro Grêmio, eu tinha 13 anos de idade. E sempre fui oposição, seja em campanha de DCE, campanha de conselho universitário. Primeira coisa, saiam da caixinha liberalismo por liberalismo, porque não funciona dentro do movimento estudantil. E é muito similar ao que a gente fez no LNE. E é muito similar ao que eu vi e tive algumas campanhas que foram as que melhor performaram. Dialoguem com a academia, no sentido universidade, como profissionalização técnica, como forma de protagonismo, como eu quero que você seja livre, que você seja protagonista, que você seja dono e capitão da própria vida. A universidade brasileira não ensina isso. Quando eu fazia direito, a gente fez uma chapa que era fazendo direito. Porque muitas vezes estavam tão preocupados em fazer grupos de estudos marxistas e América Latina e várias outras coisas, e a formação básica de direito ia ficando cada vez mais para lá. E quando a gente queria fazer fóruns sobre, direito constitucional, sobre direito empresarial, sobre direito econômico, era muito mais difícil. Então, se eu entro com uma proposta muito mais de realidade, como que eu trago a liberdade para a realidade? Como que eu trago a liberdade e tudo isso que a gente conhece para conversar com uma pessoa dessas? Essa pessoa faz veterinária. Cara, você conhece o tamanho da burocracia que é para aprovar uma ração? Você sabe as dificuldades que a gente tem na Anvisa? Você sabe como que a gente está aprovando remédios? Como que a gente está conseguindo fazer princípios ativos? Sabe a dificuldade que a gente tem no Brasil? Mostra, às vezes vale a pena até, a cadeia da produção de ração. É extremamente problemática. A gente tem, querendo ou não, a maior produção de matéria-prima de ração do mundo e a gente até hoje tem alguns níveis de problema. A Anvisa, então, vale para basicamente toda a área da saúde.
a dificuldade que a gente tem. Por exemplo, a Anvisa é um caso que a gente tem excelentes quadros dentro da Anvisa, mas a gente não tem sistema e nem capacidade técnica de aprovar insumos farmacêuticos, princípios ativos, novos medicamentos, porque não tem gente e o Estado não funciona. A gente precisa de ter a burocracia que a gente tem? Não, não precisa. Então, a gente consegue mudar. Quando a gente está falando de humanas e de engenharia, é muito mais fácil. Assim, quando a gente está... Eu passei por todas as áreas, eu sei que humanas a gente consegue trazer a liberdade de uma maneira muito mais palpável. Porque quando a gente tira eu costumo brincar, e muitas vezes até em campanhas mesmo, quando a gente tira o sapatênis e mostra, a gente vai para a periferia e a gente mostra o trabalho social que diz respeito à liberdade, a ensinar as pessoas de que há um lugar ao sol, só que sem também tentar quebrar a realidade delas. Um dos maiores erros que muitas vezes os liberais cometem é dizer, eu preciso ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, eu preciso tirar o Estado da vida das pessoas. Mas quando eu estou numa periferia, eu tenho desafios até conseguir fazer isso e que eu preciso dialogar com a realidade daquelas pessoas. Às vezes foi o posto de saúde, foi a escola da favela, da periferia, foi um projeto social bem feito que tirou aquelas pessoas de uma realidade que ela não saberia se ela estaria viva hoje se não fosse pelo ecossistema que este ambiente criou e protegeu ela. Então, para eu fazer isso, eu preciso justamente, olha, eu sei que o seu posto de saúde ajudou. Vamos tentar transformar o seu posto de saúde melhor a partir de uma parceria público-privada e mostrar que dá para fazer isso de maneira privada, de uma maneira eficiente? Eu sei que a sua escola mudou a sua vida. Eu consigo pegar um voucher do mesmo valor, de um valor às vezes até menor do que um aluno de escola pública custa, e consigo colocar o seu filho na escola que muitas vezes, assim por dizer, o filho da sua patroa estuda. Eu sei que o projeto social que te ensinou a pintar e a dançar e etc., e que não colocando nenhum problema em relação aos projetos mais culturais te ajudou. Imagina se eu estou fazendo aqui um projeto social para ensinar qualquer um a empreender. E isso faz diferença. E não deixa de ser liberdade. E não deixa de ser pegar o nosso discurso e transformar e fazer dele um passo a passo. Como que depois, em um espaço em que eu mudei esse ecossistema, vai se tornar muito mais fácil eu virar e eu dizer, você não precisa do Estado para fazer tudo na sua vida. Mas a gente precisa entender que há um ponto zero da mudança, e o ponto zero da mudança começa em dialogar com a realidade, dialogar com o dia a dia, que é a mesma coisa que a gente faz no Congresso. Não adianta eu dizer, eu preciso fazer uma reforma administrativa, vender tudo do Estado, diminuir 50% dos cargos e acabar com 10 ministérios, a gente tem ministérios, acabar com 10 ministérios e mudar o Congresso Nacional e mudar tudo de um dia para a noite. Isso não vai acontecer. Eu preciso saber qual é o meu ponto zero e criar um plano que eu chegue e eu diga, ok. A gente faz uma primeira pergunta para a gente começar a traçar esse plano. Qual é o tamanho do Estado que o brasileiro quer na vida dele? Tá, eu sei qual é esse tamanho. Como que eu faço para, de uma maneira sustentável, criar ele? Porque, às vezes, a gente fica esperando uma super reforma. Muito dificilmente uma super reforma, com todo esse ecossistema que a gente tem do próprio processo decisório, de várias corporações interferindo, de vários interesses políticos interferindo, de políticos que têm até, de certa forma, o direito de querer se manter no cargo que estão e se reeleger ad eterno, que não querem que o sistema mude, porque isso pode dizer que ele vai ficar sem salário. E qualquer um fica desesperado se dizer eu vou tirar a sua renda. Isso é do brasileiro, da pessoa, do ser humano, não querer ficar sem sua subsistência. Então, a gente precisa começar a traçar planos e entender que não vai ser do dia para a noite. Que eu não vou falar que, assim, eu preciso fazer uma reforma tributária. Daí, reforma tributária, às vezes a gente, vou fatiar. Só que daí a gente faz um fatiamento mal feito. Ninguém está discutindo, ok, eu preciso fazer uma reforma tributária, eu preciso diminuir imposto no Brasil. Ninguém pegou de uma maneira pragmática e foi discutir renda, folha de pagamento,
bens e serviços e consumo e patrimônio. Ninguém está discutindo isso de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de uma maneira ok. A gente vai fatiar qual é o plano em cima disso. Tá, vai ser esse projeto. Isso é a mesma coisa para o ensino superior, isso é a mesma coisa na hora que eu crio um projeto para eu dialogar com as pessoas. Qual é a sua vida? Dentro da sua vida, quais são os desafios que você tem? Dentro desses desafios que você tem, como que eu consigo dialogar liberdade dentro deles? Porque nem tudo vai ser pegar um livro e entregar. A gente cometeu muito esse erro, que na verdade não é um erro. Existe uma importância muito grande da gente ter feito o que a gente fez como movimento liberal e ter ensinado base para muita gente. Hoje a gente tem muita gente formada. Só que daí a gente não pode achar que esse é o modelo que vai tornar as nossas ideias mais impactantes na sociedade. Para impactar na sociedade, a gente precisa conseguir justamente construir as pontes. Não vai adiantar a gente ficar preso em Torre de Marfim. E eu sei que isso, às vezes, justamente cria essa repulsa dentro do movimento, cria essa repulsa da sociedade que viu a gente como um monte de grupinho de estudos que estava ali preso na sua Torre de Marfim, dialogando sobre liberalismo, capitalismo, e achando que o mundo se resolve a partir do fim do Estado. E a gente tem que mostrar exatamente que, ok, a gente pode até defender essas ideias, mas não significa que a gente não tem empatia com a sua realidade. Eu acho que esse é o grande segredo, começar a dialogar. E assim, não tem fórmula de bolo. É realmente aprender a ler o cenário, ler aonde eu estou inserido. Isso vale para tudo. Vale para a política estudantil, vale para a política eleitoral. No meu caso, que o trabalho da frente é extremamente ligado à política representativa, também vale. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Então, e vale para dentro do movimento. Ok, eu sei que você fez isso, eu entendo a sua contribuição. Ela é extremamente importante, ela me ensinou os valores e os princípios que eu defendo. Eu estou agora pegando eles e transformando em prática. E a forma de transformar em prática é essa. Olhando todo o cenário político que a gente tem hoje, e no próximo ano nós vamos ter eleições, e a gente se encaminha para um debate bem acirrado em todas as esferas, tanto estadual como federal. Como tu vê o avanço das reformas estruturais hoje dentro do Congresso? As reformas, da maneira com que a gente tem hoje, elas não vão passar essa legislatura, e isso não é necessariamente ruim. Explico. A gente tem várias pautas que são extremamente importantes de passar. Eu citei algumas aqui, e eu acho que elas se tornam mais viáveis e até mais interessantes, considerando justamente esse modelo que a gente tem. Eu julgo que hoje a gente conseguir mudar a questão logística e atrair investimentos, a gente conseguir privatizar uma empresa como Correios, a gente conseguir avançar em questões de licenciamento ambiental, a gente conseguir ir para algumas pautas teoricamente menores, mas que têm grandes impactos, é uma energia mais bem desperdiçada. Por quê? Justamente de tudo isso que eu já contei, a gente tem muita gente que interfere, que defende interesses, e quando a gente coloca coisas grandes demais, como uma reforma administrativa, como uma reforma tributária, a gente não está no momento propício para construir isso de uma maneira boa. Então, a perspectiva que a gente tem é que elas não passem nessa legislatura, e talvez seja bom que elas não passem. Porque a gente ter mais 4 anos para, de fato, construir algo que mude, que simplifique, que seja amplo, que não seja arrecadatório, vai ser muito melhor. Porque eu passar uma reforma tributária num ano eleitoral, é óbvio que o sistema está atrás de dinheiro para conseguir se sustentar, para conseguir se manter e ir adiante por mais 4 anos. Eu mexer em uma reforma administrativa que também pode, se aprovada, prejudicar esse processo e, por exemplo, beneficiar extremamente a esquerda, pode ser um problema. Ou até mesmo eu passar uma reforma administrativa que dialogue com a esquerda e deixe de atender os propósitos que ela tinha, vai ter sido tempo perdido. E vão dizer que fizeram uma reforma que não fizeram. Que esse é um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado hoje no Congresso.
Eu costumo brincar que às vezes tem umas pautas que sobe deputado lá no plenário, diz que está defendendo o liberalismo, e daí eu brinco, cara, cada vez que esse cara sobe no plenário e fala que é liberal, uma fada morre. Porque não tem como, assim, transformaram em uma ideia. A gente passou agora por precatórios, aconteceu isso na defesa de precatórios. E a gente sabe que, por exemplo, não tem como essa pauta ser liberal. Mas existe ali um grandíssimo interesse em abrir espaço no orçamento. Existem alguns problemas técnicos e é melhor com que a gente não dialogue mais isso, assim, tipo, nessa legislatura de uma maneira muito ampla, e porque também existe a troca de interesses. A gente voltou um pouco no tempo nessa coisa de que há um grande toma lá da cá, que em certa escala faz parte, em uma outra boa escala é contra tudo o que a gente acredita e que a gente defende. E é melhor com que as reformas que são fundamentais para o país sejam discutidas em uma realidade que a gente tenha uma capacidade maior de dialogar e de conseguir construir. É bom que elas não andem agora. Em ano eleitoral, tudo é muito problemático de andar. E tu tem alguma pretensão eleitoral no futuro? Não agora, mas... Não. Não agora e não nunca. Eu explico por quê. Uma das grandes coisas que fez eu me encantar com relações governamentais, com lobby, com todo o trabalho que a gente faz, é o fato de que a gente tem um grande poder de... E poder aqui não poder no sentido ruim ou no sentido mais dominar o mundo, mas assim, a gente tem um grande poder de transformação a partir dos corredores, a partir dos bastidores, e que é justamente, por exemplo, como as corporações, os setores descobriram que conseguiam influenciar a política e se manter protegidos dentro de todo esse ecossistema político. E existe uma grande diferença. Como lobista pela liberdade, assim, com o trabalho que a gente faz, eu consigo planejar 20, 30, 40 anos de trabalho, eu consigo vislumbrar isso. Como alguém que está trabalhando na política liberal, eu também consigo ser suporte para cada vez que a nossa bancada aumenta. Eu consigo dar horizonte para cada candidato. E se eu escolho, em algum momento, ser a pessoa que vai, de certa forma, competir espaço com quem eu quero lá, para mim não faz sentido. E uma das grandes coisas também que diz respeito a tudo isso é, se eu resolvo me tornar uma candidata, assim por dizer, vir deputada, o que quer que seja, eu deixo de construir e de manter um sistema onde eu dou horizonte para as outras pessoas, para outros líderes, para outros profissionais do movimento liberal, verem que há um horizonte profissional de forma a defender a liberdade como profissão. Porque não é, se candidatar não é simples. Passar por um processo eleitoral não é algo simples. Eu tenho até minhas dúvidas se eu teria capacidade mental de ficar passando por eleição de 4 em 4 anos. Então, eu acho que a gente precisa também, que há uma grande importância, e eu sou apaixonada, encantada por isso, de ter os bastidores. A gente precisa formar gente para os bastidores. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de achar lobista liberal para contratar, que venha já do meio profissional. Tanto que a partir do ano que vem a gente vai começar a formar lobistas liberais, formar gente que entenda o sistema. Eu não estou ensinando, por melhores que eu forme os meus líderes, a gente tem isso muito bem feito no movimento liberal. A gente tem um bom uso de horas voluntárias, a gente forma pessoas muito boas, a gente forma gente que entende o valor do trabalho, e isso é difícil hoje. No Brasil, isso é extremamente difícil. Mas eu não estou ensinando eles a interferirem no processo decisório, eu não estou interferirem no sentido de influenciar. Eu não estou ensinando os nossos líderes, as nossas pessoas a entenderem, ok, qual é o poder que essa decisão tomada em Brasília tem na minha empresa, às vezes aqui na Faria Lima. Eu costumo brincar que tipo, a Faria Lima, até mercado financeiro mesmo, etc., é extremamente longe da Esplanada. E isso vale para tudo. Então, como que eu aproximo? Como que eu aproximo a Faria Lima da Esplanada? Como que eu aproximo o movimento liberal da tomada de decisão, dessa coisa do próprio sistema estatal, do próprio sistema político, para que a gente consiga mudar meio que de dentro? Como que eu ensino as pessoas como que isso funciona? Justamente para a gente fazer esse trabalho de médio e longo prazo.
de como que eu vou fazendo o passo a passo até influenciar tudo, até conseguir, de fato, ajudar a mudar. E é extremamente importante a gente dos corredores. E eu prefiro, então, ficar 20, 30, 40 anos nos corredores, ajudando a mudar isso, e ajudando de 4 em 4 anos, porque o ciclo de sobrevivência da frente é ligado ao período eleitoral, para a gente eleger gente cada vez mais, aumentar as nossas bancadas e, realmente, até para mim, sendo aqui um pouquinho egoísta, interessa muito mais que os nossos deputados, que os deputados que apoiam a frente, e nem todos são tipo, os do Novo e etc. Eu tenho deputados sensacionais que eu admiro muito, e são do Centrão, são do PSL, por aí vai, e que também estão ali e que é bom que eles consigam e que a gente possa ajudar e que a gente possa dar horizonte, que a gente crie isso, dessa coisa de ter quem esteja cuidando da pauta. Porque poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, eu propus um projeto ano que vem. Ano que vem é um ano muito mais propositivo. Eu preciso, de pessoas, eu preciso estar lá vendo quais são os projetos que eu vou precisar que os deputados que foram reeleitos em 2023 vão pegar para relatar e continuar tocando, para as ideias não se perderem. Então, eu acho que o meu grande propósito, a minha grande missão é ser essa pessoa que vai estar ajudando e construindo as pontes de legislatura em legislatura para cada vez que a gente aumente e traga novos representantes que queiram dialogar com a liberdade. Então, Bia, para a gente finalizar, a gente queria te fazer a pergunta: uma mulher que te inspira hoje? Nossa, tem tantas. Não, é porque realmente, assim, a gente tem... Cara, hoje a gente tem muita mulher boa no movimento liberal. Historicamente é a Tati, mais que qualquer uma. E eu acho que se eu for tentar falar de movimento liberal, eu vou acabar sendo injusta. Vamos considerar ela para a gente não gerar injustiças aqui, então. Não, mas é porque tem muita gente boa fazendo. A gente tem presidentes de instituto fantásticos, saindo de mim, às vezes indo para as meninas de outros institutos. A gente tem deputadas fantásticas, a gente tem candidatas fantásticas. Então tem muita mulher boa dentro do movimento liberal. Eu tenho muitas colegas maravilhosas de relações governamentais. E isso eu digo, porque rapidinho, já a gente encerra, porque eu sempre fui a menina no meio dos meninos. E uma das coisas que trabalhar nos corredores realmente me ensinou e fez uma diferença gigantesca na minha vida é essa coisa das mulheres que estão juntas e que se apoiam. Então, eu vivo num ecossistema hoje que é equilibrado e, assim, homens fantásticos também. Eu sei que eu não estaria aqui se não fosse muita gente que apoia as nossas ideias, e eu sou muito longe de que representatividade está ligada a ser alguma coisa, que para eu preciso ter lugar de fala, eu nunca acreditei nisso. Mas tem muita mulher fantástica por onde eu estou. Então, aqui no Movimento Liberal, a gente tem fantásticas, desde os grupos de estudos, passando pelo JL, até as nossas candidatas e as nossas mandatárias. E em relações governamentais também eu tenho muita mulher, eu admiro muito mais mulheres do que homens no meu ambiente. E historicamente a gente tem também várias outras, mas eu aqui vou escolher a Tati. Às vezes a gente reclama que tem pouca mulher envolvida no meio da política ou envolvida nesses movimentos. Eu, por exemplo, na UJL Rio Grande do Sul, eu tenho 130 membros, eu tenho 5 gurias. Mas só que essas 5 gurias, elas são extremamente capacitadas, então, isso já compensa, já vale a pena, tu vê que elas querem, elas estão chamando mais gente, sabe? E não é chamando na insistência, pelo exemplo mesmo, do eu tô aqui, tô fazendo, tô construindo, quem sabe tu venha também. Mas isso diz respeito muito ao tipo de liderança feminina. E isso é técnico, tá, gente? É estudo de liderança. Principalmente em momentos de crise, as mulheres elas têm capacidade maior de resiliência. A gente também consegue, por exemplo, minha equipe hoje, quando eu tinha 4 pessoas, 3 eram mulheres. Eu estou indo já para uma equipe de quase 10 pessoas e 7 mulheres. Então, em relações governamentais, principalmente nessa forma de tratar
na forma de conseguir influenciar, as mulheres elas têm uma capacidade sensacional disso. Então, muitas vezes a gente diz que não tem mulheres. Política é um ambiente masculino, mas tem muita mulher no bastidor. E é um ambiente extremamente propício. E não no sentido ruim, tá? Obviamente tem machismo, tem todas essas coisas, mas justamente pela forma com que a gente lida, com que a gente lidera, com a própria capacidade de empatia. Porque da mesma maneira que a gente é mais resiliente, a gente tende muito mais a ver o outro. Isso faz toda a diferença na hora que a gente está negociando. Então, acho que as mulheres elas têm aí um papel sensacional de liderança. O mundo, obviamente, caminha em uma linha que precisa de equilíbrio, e eu acho que dá para a gente construir isso de uma maneira voluntária, sem obrigar ninguém a nada, sem obrigar cotas, enfim. Como eu disse, representatividade não está ligado à obrigação, está ligado justamente, acho que a gente mais do que a maioria das pessoas, a partir do momento em que defende o indivíduo, sabe disso. A conseguir ver o valor de cada indivíduo e de cada mulher também, assim, de cada indivíduo, independente de ser mulher, independente de ser homem, o que quer que seja da opção individual que faça, porque todos nós somos igualmente capazes, mas que há as especificidades de cada um. E a gente realmente tem formado líderes mulheres sensacionais. E isso é muito legal, assim. Ontem a gente teve essa oportunidade de conversar sobre isso muito especificamente, porque foi dia do empreendedorismo feminino, e empreendedorismo diz muito respeito à liderança. Mas é isso, assim, de maneira geral, é muito isso. Então, Bia, queremos te agradecer por ter aceitado conversar com nós, vim aqui deixar esse debate mais rico ainda. Eu acredito que o nosso papo foi incrível, conseguiu passar muito conteúdo e muita informação para os nossos ouvintes. Se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e deixar o like aí. Está escutando pelas plataformas de áudio, envia para os amigos, no grupo da família, para todo mundo aí. Vamos espalhar as ideias liberais para muito mais gente. E se você quer fazer parte da UJL, entra lá no nosso Instagram e clica no link e vem junto com a gente fazer história e mudar o liberalismo no Brasil. Então, Bia, mais uma vez, muito obrigado. E, quando precisar, o JL está à sua disposição. Obrigada, Enzo. Obrigada, Jéssica. E eu digo mesmo, sempre que precisarem, o Instituto Livre Mercado está à disposição e eu aqui também.